Boa tarde, pessoal. Mais uma vez o podcast no ar. E hoje eu quero mandar um abraço especial, mais uma vez, como sempre, a todos vocês que estão aí compartilhando o podcast Pode Tudo, sendo parceiro dessa família, né? Nel lá na Baixada Santista, Cida, Luz lá em Minas Gerais, Dedo Bregueira em São Paulo, pessoal de Canastro que estão espalhados em todo o estado brasileiro, meus conterrâneos e o pessoal aqui de Chapadão do Sul. Um abraço a todos vocês aí, beleza? Eu quero aqui, gente, falar um pouco de renovação. Tá chegando o Natal, né? Natal significa amor, Natal significa renovação, mudança e nada melhor do que falar um pouco sobre isso, né? O que é que a gente vem fazendo para a gente mesmo refletir durante o ano todo. Tá chegando o final de ano e renovação. A gente, quando se fala em renovação, a gente pensa, lógico, em mudança, em melhoria, mudança de personalidade, de caráter, né? Melhorar cada vez mais. Eu quero mandar aqui um abraço aos nossos patrocinadores, né? Patrocinadores do podcast Pode Tudo. Supermercado Economia na Rua 23, aqui no centro de Chapadão do Sul. Nós temos o espetinho do nosso amigo Bola na Avenida Goiás. Na Avenida Goiás também nós temos a Gemax Sucata, onde você pode vender latinha, cobre, ferro, baterias e muito mais. Nós temos o Chicão Pintor, né? Como amigo, como parceiro do podcast Pode Tudo. E falando em amigo, quero aqui mandar um abraço especial ao meu amigo Guimarães, lá no estado do Rio de Janeiro, né? E a sua esposa Luciana. Também o meu amigo Tó, lá em Maceió. Enfim, todos os meus amigos, parceiros do podcast Pode Tudo, essa família que está crescendo. Um abraço aí a todos vocês, tá? Nós temos também aqui, gente, o Antônio Construtor, Elivelto Azulejista, fazendo parte do podcast Pode Tudo. E também nós temos lá no Rio de Janeiro, né, falando do nosso amigo Guimarães no Rio de Janeiro, nós temos o Expresso Lanche, onde o Jackson é o entregador. E eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço à clientela, né, do Expresso Lanche, onde Sil e Gislene organiza um lugar especial para você aí do Rio de Janeiro, né? O número do telefone aqui é o número 21 974 49 82 40, onde você, no conforto do seu lar, pode esperar, porque você vai degustar um lanche gostoso, onde vai ter açaí, né? X-tudo, cachorro quente prensado, tudo que você possa imaginar de lanche gostoso aí no Rio de Janeiro. Beleza? Daqui a pouco eu boto o endereço aí e falo mais dos nossos patrocinadores, deixando o número de telefone para você que está em casa, tá? E aqui eu quero falar um pouco, gente, como eu disse, renovação, né? Mudança, de amor, de prosperidade. Quando vai chegando o final de ano, a gente lembra de tudo isso, né? E muita gente já diz que esse ano que vem é que se renove e melhore, seja melhor do que o anterior. Cada um que tem em mente uma palavra amiga para si mesmo, né? Então, quando eu falo de renovação, eu falo de mudança. Eu quero fazer uns questionamentos a você também que está em casa. O que é que você fez ou vem fazendo desde o começo do ano, né? Que isso se chama renascimento, se renova a cada dia. O que é que você fez e vem fazendo que melhore a sua vida no meio social, que melhore no meio da sociedade, dentro da sua casa, junto com a sua família, com os seus filhos? Então, isso é bom a gente repensar, porque o Natal está chegando e a gente tem que, desde agora, começar a pensar e repensar essas e outras questões, né? Não é bom a gente refletir, fazer uma renovação dentro da gente, né? Modificar os nossos pensamentos, opiniões, atitudes, né? Seria legal a gente, eu, você, todo mundo, todos nós, fazer uma renovação total, né? Uma mudança. Eu não diria assim de caráter, cada pessoa nasce com seu caráter, mas de personalidade, né?
para que a gente possa cada vez mais se aperfeiçoar. A vida, como diz o escritor Augusto Cury, é uma constante batalha, na qual, lógico, a gente deve mostrar o nosso valor e, acima de tudo, pelo menos tentar vencer. É isso que a gente tem que fazer, né? A vida é uma constante batalha. A vida é um show de prazer. Viver é se renovar. Viver é aprender. Viver é a gente se movimentar. Viver a vida, na verdade, é uma grande universidade. Que, lógico, só vai ensinar a você que realmente quer aprender. Porque todos os dias a gente enfrenta circunstâncias aqui e ali. Todo dia é uma lição, para resumir a situação. Então, seria legal a gente pensar por esse lado de renovação total. Primeiro, tentar se reciclar. Pensar até o próprio pensamento, para poder melhorar, se aperfeiçoar, né? Se adequar não às normas estabelecidas pelo sistema social, mas se adequar a um sistema legal dentro de si mesmo, no cortejo cerebral, tentar valorizar cada vez mais aquela pessoa que está do seu lado, tentar fazer de tudo para mudar em todos os sentidos, para melhorar, porque a gente nós somos ser humanos pensantes, né? É a única espécie que pensa, que aprendeu a pensar e tem que colocar em prática essa linha de raciocínio, de melhoria, de modificação, né? Para fazer de tudo para a gente poder melhorar a vida em sociedade. E quando se fala em melhoria em sociedade, a gente pensa, eu, por exemplo, imagino uma mudança aqui, outra ali, no meio social, onde você tem o dever e a obrigação de poder contribuir, fazer sua parte. Porque, na verdade, o problema de um, se você for analisar, você vai descobrir que é o problema do outro. Com certeza. Aí você não pode pensar, eu que se lasque, né? Que se exploda, eu tenho que fazer o que eu bem quero. Mas não é bem assim. A gente tem que seguir a lógica e a razão para poder entrar numa situação em que a gente, amanhã ou depois, também vai colher aquela plantação do bem ou aquela plantação do mal. A gente não pode esquecer, se hoje a gente fizer algo de errado, com certeza amanhã vai ser lembrado. E muitas das vezes a natureza, quando ela não erra, na verdade, né? Quando ela não faz com que você venha entender de imediato, mas no futuro bem próximo, eu acredito que você vai ter o retorno. A natureza, ela não falha. A natureza, ela se encarrega de colocar as coisas e as pessoas no seu devido lugar, tá? Então, é isso que eu não quero esquecer jamais e não gostaria que você esquecesse. Por isso que a gente tem que fazer isso, né? Se reciclar cada dia mais, tá? A gente tem que fazer de tudo para poder construir um mundo melhor, né? Já existe frase de filósofos, de pensadores, né? Que diz assim, uma frase que eu acho muito interessante. Faça com que, vou só aqui parafrasear, né? Tem uma frase que diz assim, o mundo é um lugar perigoso de se viver, mas não por conta das pessoas ruins, mas das boas, que vê o mal e deixa acontecer. Então você está no dever e na obrigação de poder rever essas e outras questões e tentar agir. Porque muitas das vezes a gente erra, lógico, tentando acertar, mas a gente erra, que eu quero falar, por pensamentos, opiniões, atitudes. Sabia que omissão também a gente acaba errando? Omissão também é uma ação. Se precisa fazer e você pode estar no dever e no momento em que você está ali, as circunstâncias lhe apresentam uma situação onde você pode fazer alguma coisa,
pode ter certeza, se você não fizer, cedo ou tarde vai ser cobrado. Por exemplo, quem tem filho, quem tem esposa, quem tem família, a família para mim é a base de tudo, né? Então tem que respeitar, de considerar, tem que fazer de tudo para melhorar o convívio ali, principalmente com os filhos, dar bom exemplo. Isso é muito bom, a gente repensar, porque a vida é um sopro. Hoje você está aqui, amanhã você não sabe onde que você vai se encontrar, que circunstância, né? Se vai estar ou não no leito do hospital, se você vai estar ou não vivo ou morto, né? Ninguém sabe o que é que pode acontecer. Então, gente, eu quero aqui falar, como eu disse no início, o espetinho do nosso amigo Bola na Avenida Goiás. Você quer comer uma comida gostosa? Aproveita a oportunidade, ó, uma jantinha com 2 espetinhos por apenas R$ 30. Tem um número de telefone aqui, ó, para você se quiser pedir, ó. É o número 67 9984 967 9846 7183, tá? 67 99846 7183. Isso aí, você quiser comer uma jantinha gostosa, só ligar e pedir. E aos domingos você tem o privilégio de comer aquela costelinha gostosa que só ele sabe assar. O Elivelto Azulejista, né? Também você tem um piso, um porcelanato aí, quer ligar para fazer o orçamento e fazer o seu sonho ser realizado com o Elivelto Azulejista, onde piso, porcelanato, acabamentos especiais e grandes formatos é com ele. É o número 67 996 44 7905. Elivelto Azulejista. Antônio Construtor, um abraço aí para o nosso amigo Antônio Construtor, é o número 67 96 51 93 42. E o Chicão Pintor é o 67 96 50 79 43. Um abraço a todos os nossos patrocinadores e amigos do podcast Pode Tudo. E, gente, para terminar, eu quero dizer aqui, ó, deixar uma frase para vocês. Eu vou até olhar aqui para não esquecer e até dar uma parafraseada nessa frase. Nada é tão ruim que não possa ficar pior. E nada é tão melhor que não possa ficar ruim. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Fazer a renovação, mudança de personalidade, muitas das vezes que precisa. Cada ano que se passa a gente tem que se sentir melhor e ficar bem melhor com a vida, né? Porque a vida, como disse, é um sopro. Ficar tranquilo, né? Essas e outras ideias eu tenho aqui para sempre colocar para você, colocar no ar, né? Para que você possa mudar cada vez mais. Você tem um relacionamento com a mulher, com um amigo, com um vizinho, com a sociedade? Tenta melhorar, tenta fazer de tudo, porque renovação é isso. Natal significa amor, Natal significa mudança, melhoria, né? Renovação. E para renovar, vamos pensar a renovação total, desde aos nossos pensamentos, opiniões e atitudes. Então, um abraço aí a todos vocês e muito obrigado.